Benvidas e benvidos ao quinto episodio de Na Volta da Folla, o podcast deste señor que vos fala, de Manuel Gago. Hoxe imos abordar unha temática que ata agora non tocaramos, pero que é moito do meu interese, que ten que ver ca literatura. Aproveitamos que a finais de xuño deste ano pois se celebrou en Santiago unha nova edición, a número 13 do Festival Atlántica de Narración Oral, para falar con Miguel Gouveia. Miguel é portugués do norte, de Santo Tirso, aínda que a súa familia pois viviu Cabo do Río do Ouro, é un editor e libreiro portugués. El en 2008, cando a súa parella, creou a editora Bruá, e hoxe en día pois manteñen dúas librerías, unha en Figueira da Foz, que é onde reciben, que é a Bruá, e tamén outra en Coimbra, a librería do Convento. Miguel é un enorme coñecedor da literatura portuguesa contemporánea e ides ver que ademais é un excelente conversador, e con el pois queríamos achegarnos, aproveitando que estamos no verán, a que nos des algunhas claves para coñecer as novidades da literatura portuguesa, onde podemos mirar, onde podemos explorar, que nos dé algúns trucos para introducirnos pois no interesantísimo panorama da literatura portuguesa contemporánea, que parece mentira que temos aquí o carón e que moitas veces pois non damos saído pois moitos de nós de 4 ou 5 referencias. Miguel vai nos abrir un pouco estas portas, así que aquí vos deixo esta conversa que foi celebrada na Fundación Ría, no estupendo cantina que ten ali Iago Pazos de Abastos 2.0, a quen lle damos as grazas por cedernos un local. Así que teñades un bo agosto. Deixo-vos que a conversa con Miguel Gouveia e as súas pistas para coñecer a literatura portuguesa contemporánea. Miguel, bo día. Bon día. En primeiro lugar, queremos agradecer á Fundación Ría que nos permitise tiñer este espacio para a entrevista en Santiago nunha fermosa mañá de sábado. Eu o queríache preguntar alrededor da nova literatura portuguesa. En Galicia temos moitísimo interese sempre na cultura de Portugal, pero moitas veces, pois polas dinámicas do que nos chega a través dos medios, non é doado saber que hai máis alá das grandes figuras, como Xosé Saramago, Lobo Antunes ou Lidia Xorxe, que son. Entón, queríache preguntar, como libreiro que és, alrededor de que nos poidas orientar un poquinho de como seguir e que atender a esta nova literatura portuguesa. Así que a miña primeira pregunta aí nese sentido é cales son esas grandes liñas en este momento da nova literatura portuguesa? Pois, para mim é sempre difícil porque, como livreiro, também não consigo acompanhar a dinâmica, porque o que eu presinto é que há, e sei que existem, são pequenas editoras, muitas delas micro-editoras, e eu acho que essas editoras é que estão a ditar as novas tendências, porque arriscam mais do que as grandes. Isso é um facto conhecido, seja em Portugal, seja em qualquer sítio. Normalmente não são as grandes editoras que correm os grandes riscos ao procurar novos autores e a procurar novos tipos de texto, de experimentalismos vários na literatura, mas são de facto as pequeninas editoras. Só que depois defrontam-se com um problema natural às pequenas editoras, que é a visibilidade. E então não se consegue chegar a estes novos editores imediatamente, a não ser que estejamos muito atentos. E aí, por exemplo, há um fenómeno neste momento que é as livrarias que são também elas editoras, porque na verdade acabam por conhecer mesmo escritores que são clientes dessas livrarias, e hoje em dia as livrarias também, as pequenas livrarias, equivalem-se a essas pequenas editoras, porque também fazem um trabalho de curadoria. Nós na nossa livraria, enfim, não somos um exemplo, porque não temos uma livraria de porta aberta para a rua, e então fazemos uma curadoria para o tipo de cliente que temos, para o tipo de leitor, que na verdade é um leitor muito volátil, porque a nossa livraria, as duas pequenas livrarias que temos estão dentro de centros culturais, mas mesmo assim já temos um certo tipo de cliente que procura um determinado tipo de livro, e é para eles que nós trabalhamos. E então, nesse sentido, trabalhamos com qualquer pequena livraria que tem não sei quantos clientes, 50, 100, que são fiéis, e então o segredo está em trabalhar para o José, para o Manuel, para a Maria, sabemos o que é que eles leem e vamos à procura de material para eles.
Eu falo por mim porque é mesmo assim. Não há como conheceres os teus clientes, os teus leitores, para depois não andares atrás das novidades, que são 1000 por dia, mas saberes o que é que o José, a Francisca gostam e então escolheres os livros para eles. Chama-me a atención moito ese fenómeno da librería editora. Sim. Porque, aínda que hai algúns exemplos en Galicia ou en España, non un fenómeno tan frecuente desta banda, na que sí que o mellor naceron nos últimos anos bastantes editoras pequenas, pero non teñen moitas veces vinculado a pequena librería. Por que pasou en Portugal? Porque eu acho que é de facto este pouco risco que as grandes editoras assumem e depois olhamos para a Espanha e vemos mesmo grandes editores, sei lá, a Anagrama, por exemplo, tem um catálogo imenso e de grande qualidade. E em Portugal é um bocadinho difícil encontrar... existem excelentes editoras, a Relógio d'Água, existe agora uma pequena editora que é as Edições do Saguão. Na verdade, eu sugeria-vos duas livrarias em Lisboa, que são os meus pontos cardeais para descobrir gente nova. Se vocês forem a esses dois sítios, seja fisicamente ou digitalmente, vão estar completamente orientados no que se passa hoje em dia em Portugal. E quais são? Uma é a livraria Snob, que está dirigida por um casal que é o Duarte e a Rosa, que são excelentes livreiros e grandes leitores, e eu próprio vítima desse casal maravilhoso, porque ainda agora estive com eles na Feira do Livro de Coimbra, há uma semana atrás, e o Duarte já me conhece. E então ele, quando vou lá, ele começa a tirar este livro, vais gostar disto, vais gostar disto. E então eles conhecem os leitores e é isso que torna um grande livreiro irresistível, porque nós, enquanto leitores, gostamos de ser vítimas desse conhecimento e acho que não há nada melhor do que, de facto, chegares a uma livraria e o livreiro conhece os teus gostos e começa-te a dar as novidades que chegam. A outra é Tigre de Papel, também. A Tigre de Papel é dirigida pelo Fernando Ramalho, também em Lisboa, que também, tanto a Snob como a Tigre de Papel são livrarias editoras. O Fernando, na Tigre de Papel, também tem publicado livros muito comprometidos também, e resgatando alguns autores, por exemplo, ele publicou há pouco, está a resgatar a obra de uma poeta que já ninguém se lembra, enfim, que era Salete Tavares, que fez muito poesia também à volta da poesia concreta. Na Snob andam mais à volta de autores estrangeiros, mas vão publicando também coisas de autores portugueses, inclusive o próximo livro que eles vão publicar é de um autor do Porto, também meu amigo, que é o Rui Manuel Amaral. Mas se forem ao site da Snob, que é snob.pt, creio eu, ou livraria snob.pt, e a livraria Tigre de Papel, pois a partir daí, principalmente se calhar na Snob, eles têm uma listagem de editoras que, pronto, são dezenas e dezenas, e aí encontrarão as editoriais portuguesas que mais se destacam e que mais fazem um trabalho, pois, realmente fresco, contemporâneo, e que lançam autores que valem mesmo muito a pena. E, portanto, eu sugeria começar por aí, porque nas outras livrarias depois vão encontrar esta loucura das novidades, porque é impossível estarmos completamente à la page com o que vai saindo. De maneira que nestas pequenas livrarias, na verdade, as coisas já estão selecionadas para nós e não temos aquele trabalho de andar à procura. Eu acho que eles também seguem um bocadinho a política que nós seguimos na nossa livraria, que é: eu só tenho aquilo que eu gosto, que sou capaz de vender. Claro. Era incapaz de ter algum escritor da moda ou coisa que o valha só para ter a novidade. Portanto, trabalhamos sempre fundos de catálogo, autores um pouco mais obscuros, seja lá o que isso for, mas na verdade é isso, porque a filosofia é: se a coisa correr mal, todos aqueles livros vão caber na minha biblioteca. Mas acima de tudo, isso corresponde a uma imagem que eu tenho do livreiro, que é: ele deve ser capaz, ou ela deve ser capaz de vender, ter gosto por aquilo que vende. E só assim também o livreiro vai poder entrar numa cadeia de encorajamento para o leitor. Porque se não encontras um livreiro que seja capaz de vender e falar entusiasticamente sobre um autor e sobre um livro,
de certa maneira quebras, porque eu acho que não sei qual é a percentagem, mas eu tenho a ideia de que há uma grande, não sei, 70%, 80% das pessoas que entram numa livraria vão sem uma ideia fixa do que querem. E então, se houver um livreiro ou uma livreira capaz de, mesmo que não seja um grande leitor, convencê-lo, porque as pessoas entram na livraria sem saber muito bem, vão comprar uma prenda ou querem um livro sobre qualquer coisa, mas pronto, passa muito por aí. E de maneira que a Snob, neste caso em Portugal, haverá outras, e há livrarias, aliás, neste momento existe em Portugal uma, também recomendo, que é a rede das livrarias independentes, que é RELI, R-E-L-I, que é um pouco uma castelhana Sergal. E aí encontram também uma listagem de livrarias por todo Portugal, de livrarias independentes, mesmo para encontrar um livro de um autor assim mais fora de circulação, basta enviar um e-mail no site da RELI, reli.pt, e então esse e-mail chega a todas as livrarias. E se alguém tiver esse livro, pois responde. Como cando comentabas que, digamos, estas librerías ou este movimento un pouco diferente das grandes editoras. Sim. Entendo que se diferencia tamén nos, de alguma forma, nos temas, na forma na que se abordan os temas literarios. Cal é esa diferencia? É dicir, que podemos agardar en estas editoras independentes novas que xurdiron nos últimos anos en Portugal en relación ás grandes casas? Eu acho que, acima de tudo, são propostas que incluem uma imagem que eu sempre gosto de evocar, que é o de desaprender uma certa herança de uma forma de escrever que, pronto, é influenciada pelos grandes nomes, evidentemente, para o bem e para o mal, mas são vozes, de facto, que têm já uma mundividência, é gente viajada física e mentalmente, e então procura uma certa experimentação que as grandes editoras não estão dispostas a correr. Algumas sim, por exemplo, sei lá, estava a lembrar de uma autora que eu gosto muito e também chegamos a publicar com ela na parte infantil-juvenil, que ela chama-se Patrícia Portela. A Patrícia Portela é uma das autoras e mulheres mais incríveis que eu conheço, porque ela também trabalha em teatro e é uma escritora fabulosa que está publicada por uma editorial histórica em Portugal, que é Caminho, que tem à frente um histórico editor também, o Zeferino. E a Patrícia é assim um exemplo que eu tenho de uma nova voz poderosa, fresca, moderna, avant la lettre, é simplesmente uma pessoa incrível e uma autora incrível. E então, sim, há editoras que vão apostando nestes autores, claro, porque também têm os seus, que eu chamo os seus príncipezinhos, têm os seus autores que vão vendendo muito e vão... Mas isso também é o que se passa em qualquer editorial, tem que, de facto, ter aqueles autores, aqueles livros que vão dando grande vazão às vendas, e depois tem autores que vão vendendo menos, mas nem todas as grandes editoras fazem isso. Mantêm-se sempre numa veia muito comercial. Agora, muitos também trabalham muito a tradução, ou seja, compram direitos de livros estrangeiros, e isso é ser editor, mas eu acho que ser editor, de facto, é dar espaço a novas vozes e arriscar quando nunca ninguém ouviu daquele nome. Isso sim, e eu acho que há gente, por exemplo, há uma editora também que faz um trabalho absolutamente magnífico, é a Língua Morta. A Língua Morta também trabalha, que é o Diogo Vaz Pinto, que é uma espécie de, enfim, ele é um enfant terrible ali, à falta de melhor descrição, mas é alguém que é uma voz muito forte e muito convicta naquilo que diz e defende. E eles também têm um podcast, o Diogo Vaz Pinto, que também é uma boa entrada nisto da literatura, aliás, uma excelente entrada no mundo da literatura portuguesa e não só. Como se chama? Chamam-se Enterrados no Jardim, que é um verso de uma música de um grupo que é o GNR, do Rui Reininho, e então o podcast começa com essa música e há lá um verso, os meus amigos estão enterrados no jardim. É algo assim, acho que não é bem assim o verso, mas daí sai o nome do podcast. E então são conversas, eles convidam sempre gente ultra interessante, e são conversas de 2, 3, 4 horas às vezes, e ali de facto aprende-se muito pela profundidade da conversa, pela convicção de quem lá vai, pela força das suas ideias.
E, portanto, ali não vão meias tintas. Ali vai gente que, de facto, vale muito a pena ouvir, desde livreiros, autores. Aliás, a última entrevista é com um tradutor e editor, que é o Guilherme Pires. O Guilherme Pires é uma pessoa também de uma inteligência, de uma sensibilidade muito grandes, que eu recomendo vivamente. Ele tem uma pequena editora que se chama Caixa Alta. A Caixa Alta é mesmo uma micro-editora. E o Guilherme teve assim, dentro da pequena galáxia das pessoas que estão mais atentas a isto do livro, fez há pouco uma publicação no Facebook, onde ele basicamente descreve o que eu chamo a casa das máquinas da edição, em que ele depois põe a nu uma série de problemas que as micro e pequenas editoras têm num mercado tão pequeno como é o português. E, na verdade, estão ali elencadas uma série de verdades incontestáveis e dolorosas, negras, porque à frente desta coisa das redes sociais, onde hoje temos estes fenómenos, sei lá, dos bookstagrammers e toda esta luz e glitter, há toda uma cena atrás que convinha conhecer e dar a conhecer, para as pessoas perceberem o quão difícil é uma editora sobreviver em Portugal, porque é extremamente difícil sobreviver. Por situarnos, cantas neste tipo de editoras a tiraxe media dunha obra para adultos, por poner o caso, cal sería? Uma pequena editora, se for poesia, andará nos 200, 300 exemplares, e depois, se for prosa, depois andará nos 500 mil. Uma coisa talvez mais audaciosa, 1500, mas será muito raro. É interessante porque veñen sendo cifras como as galegas. A literatura en galega tem mais ou menos esas cifras. Sim, é por aí. Poesia é sempre 200, 300, 100. Agora creio que há muita gente também a optar pela... Como é que se diz? Vai-se o print on demand, que vai-se imprimindo à medida que se precisa. Pronto. Queria te preguntar, por exemplo, preparando un pouco esta entrevista contigo, Miguel, vía algunhas valoracións alrededor da nova literatura portuguesa no que entraban temas como a emigración ou a migración. Estes autores novos falan moito das problemáticas sociais, pois desde cousas como a vivenda ou o encaixe no mundo. Como ves ti estes temas? Abordan moito este tipo de temas? Sim, quer dizer, não estou a par de tudo. Sei, por exemplo, que há uma autora também magnífica, que é a Joana Bertolo, que também vale muito, muito a pena conhecer, que aborda muito a questão ecológica, e não só, enfim, mas acaba por ser absolutamente impossível não abordar isto, porque os escritores, enquanto artistas, pois sofrem o problema dos pagamentos atrasados, os royalties, como qualquer artista. A maioria, vivendo na zona de Lisboa, pois sente isso na pele e é absolutamente natural que isso comece a transparecer naquilo que escrevem, naquilo que vão dizendo em entrevistas, em podcasts, por aí fora. Mas haverá aí... Eu penso que a Patrícia fala disso, há imensa gente a falar sobre esses temas, mas isso é sinal do tempo e demonstra a grande atenção deles a estas... Agora, a imigração... Chama a atención, por exemplo, Yara Nakanda, que fala alrededor de Angola, bueno, da migración. Sim, este tipo de... Sim, há vozes que, como te digo, não estou atento a tudo, mas começa a haver vozes que abordam estes temas. A questão da descolonização, a questão agora, a ascensão da extrema-direita em Portugal está a ser, de facto, a grande nuvem negra sobre as nossas vidas. E acho que isso está a tomar conta e está a obrigar-nos a reposicionar. Na verdade, as pessoas estão a sentir-se um bocadinho, não só, claro, em Portugal, porque a ascensão da extrema-direita está por todo o mundo, e tudo isto implica um reposicionamento intelectual e perceber o que é que temos que fazer, o que é que fazíamos, como é que podemos atuar. E isso vai estar presente na literatura, claro que sim, mas até agora não sei como é que as pessoas se vão posicionar perante isto, porque está a ser muito... Eu, pessoalmente, estou-me a sentir muito assoberbado por esta nova ordem de coisas. E, portanto, também estarei atento a perceber o que é que se vai fazer através da literatura, sendo que naqueles dias mais negros não acredito que haja esse poder de mudar o mundo através da literatura, mas, como dizia o outro conto do senhor que reuniu contos para tentar mudar o mundo, e quando percebeu que isso não estava a resultar,
continuou a contar os contos para que o mundo não mudasse a ele. Está bem. É um conto que Está se bem. conta e, apesar da ideia ultra romântica, enfim, a vida por vezes é mais poderosa do que essas imagens e leva-nos a repensar tudo isto. Mas sim, é um bocadinho por aí. Quería te preguntar, na medida que te puedas saber, un pouco como é a relación, digamos, ou a penetración de autores de outros países en lingua portuguesa, Sí. é dicir, que produzan en África ou no Brasil, na literatura contemporánea portuguesa. Hai presenza destes autores? Sim, há uma editora que acho eu que se destaca mais, que é a Caminho. Caminho. A Caminho tem publicado muita gente, desde o Miyakoto, o Onjaki, esquece-me agora o nome da senhora que ganhou lá um prémio, não sei, acho que foi o Prémio Camões, também moçambicana. Portanto, há uma série de gente que está a chegar e já cá estava há muito tempo nos catálogos destas editoras. A Tinta da China também está a publicar agora muita coisa, tem uma coleção de autores brasileiros consagrados e então tem publicado o Machado de Assis, o Rubem Braga, o Drummond de Andrade e tem publicado também novas vozes brasileiras. A Tinta da China chegou inclusive a fazer uma sucursal no Brasil, não sei como é que, não estou a par de se está a correr bem ou não. E depois há agora uma livraria que é muito conhecida no Brasil, que é a Livraria Travessa, que chegou agora, quer dizer, já há meia dúzia de anos a Portugal, a Lisboa, e então também tem feito, porque agora, como tu sabes, há uma grande comunidade brasileira em Portugal, sempre houve, mas agora Agora é muitíssimo mais. muita gente. E então acaba por chegar mesmo as edições originais do Brasil. Ou seja, nem sequer, mesmo a Tinta da China nem sequer faz uma adaptação à língua, ao português de Portugal. Eu penso que, não estou certo, mas terá optado por, no final dos livros, ter um glossário que explica certo vocabulário que não, à primeira não compreendemos. Há aquela anedota de um senhor que era o Rubem Braga, que é um grande cronista, que veio a Portugal. Ele tem, por acaso, 2 ou 3 textos sobre esta questão do português de Portugal e do Brasil. E ele conta que uma vez estava numa esplanada em Lisboa e o empregado de mesa ficava ali a escutar e voltava ao serviço e depois não aguentou mais e foi lá perguntar porque ele estava a conversar com um amigo brasileiro. E ele perguntou: que língua é que vocês estão a falar que eu percebo tudo? E essa é assim a abordagem mais pequenina que ele tem, esta coisa das diferenças das línguas. Mas ele depois escreve, ele e outros autores brasileiros, há muitas crónicas sobre esta questão das pequenas diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Mas sim, essa entrada de autores tem acontecido de uma forma mais dinâmica nos casos, menos dinâmica. A literatura brasileira acho que é tão desbordante e tão incrível que é impossível chegar cá a tudo. Eu ainda há pouco encontrei um autor que fiquei, não sei como é que eu fiquei, mas é um bocadinho, é como o Guimarães Rosa, com uma linguagem absolutamente impressionante. Ele chama-se José Cândido de Carvalho. E o José Cândido de Carvalho tem muito do Guimarães Rosa naquela dinâmica, naquela frescura, naquela linguagem poliédrica, é uma coisa impressionante, mas depois também tem muito humor. E então os textos dele leem-se muito bem e são absolutamente fantásticos. Este só como um exemplo de que, de facto, é muito difícil manter-se a par de tudo. E creio que há mesmo autores que no próprio Brasil são desconhecidos. Portanto, tanto de um lado como do outro é muito difícil cá chegar. Mas sim, eu continuo a dizer mesmo, não só a nível da literatura, mas sei lá, a todos os níveis artísticos, faltam muitas pontes ainda por construir entre Portugal e o Brasil, infelizmente. E quem diz Brasil diz todo o mundo lusófono. Não nos chega a Portugal tudo o que devia chegar e não celebramos o suficiente as nossas ligações. Apesar de todo o trabalho das instituições, do Camões, dos centros culturais Camões que estão espalhados pelo mundo todo, acabam muitas vezes por ficar pelos lugares comuns, pelos autores de sempre, porque na verdade também, pronto, quer dizer, os autores mortos já não estão cá para visitar e para falar e dar entrevistas e o que quer seja. E estes autores novos são muito dinâmicos e têm uma presença muito forte nas redes sociais
No entanto, tem que haver esse trabalho paralelo de celebrar também os mortos. Porque, como diz um grande livreiro em Lisboa, que é o Xanguito, que é o Mário Guerra, o seu nome, o Xanguito tem uma livraria que é a Poesia Incompleta, só vende poesia, que é em si uma coisa quixotesca, uma coisa lindíssima, e ele tem uma frase muito boa, que não sei se é dele, mas enfim, para mim é dele, que é: os mortos estão a escrever cada vez melhor. Que é uma imagem e uma belíssima crítica ao estado atual de coisas. Porque, de facto, pode haver muita gente a escrever, e isso passa-se em todo o mundo, mas tens que esgravatar, tens que escavar muito e estar muito atento e, claro, ler muito para perceber o que é que vale a pena ou não vale a pena. E como em todo o mundo, no final do ano, depois de terem saído centenas, se não milhares de títulos, depois valerão apenas 3, 4, 5, se muito. Última pregunta. Sí. Imos cambiar de tercio porque ti eres un gran amante de Miguel Torga, Sí. como eu, que é un escritor que me parece alucinante. Incluso chegaches a tua actividade profesional como contador a facer un espectáculo compartido con un músico alrededor de textos de Miguel Torga. Que é Miguel Torga para ti? Pois o Miguel Torga tem acima de tudo, tem um cordão umbilical com ele por uma questão familiar, não direta, evidentemente, mas porque a minha família é toda de uma aldeia duriense e então ali ao pé de Lamego, entre Lamego e Peso da Régua. Então todo aquele universo torguiano, pois que ecoa dentro de mim de maneira muito forte, da mesma maneira que há um escritor que eu vou dizer, eu equivalo ao Miguel Torga, embora ele não tenha escrito tanta poesia, tenha sido mais cronista e contista, que é o João de Araújo Correia. O João de Araújo Correia depois nasceu ali perto do Peso da Régua e tem o mesmo efeito em mim que o Miguel Torga, porque o João de Araújo, se alguém quiser conhecer todo o ambiente duriense, tem de ler, pronto, eu não gosto destas obrigatoriedades, mas é de facto, ele escreveu vários livros e em todos eles, mesmo nos contos, da mesma maneira que a Graça Pina de Moraes, que também é de uma aldeia ali perto, pois ambientam os seus contos e as suas crónicas no Douro. E por laços familiares, porque toda a minha família é de uma aldeia douriense, pois aquilo tem um efeito muito grande em mim. E depois também estudei durante uma fase em que somos bastante influenciáveis, que é ali na juventude. Estudei muito o Miguel Torga no liceu e quer queiramos, quer não, apesar daquele lado rural e duro, eu agora falo sempre desta ligação da minha família, porque a família do meu pai é mais sombra, a família da minha mãe é mais luz. E a sombra e o peso que o Miguel Torga tem, de facto, eu acho que herdei mais da sombra da parte do meu pai, da família do meu pai, porque o dom deles é estar calados e são pessoas muito introspectivas. E o Miguel Torga é isso, e os diários dele são um monumento da diarística ocidental e valem muito a pena, porque são absolutamente intemporais. Ele podia ter escrito o que escreveu ontem. E então, como estamos, na verdade, parece que estamos sempre com uma sardinha, pescadinha de rabo na boca, o diário dele é sempre fresco, apesar de ser muito duro, a visão dele sobre o mundo é muito pessimista, mas, como o outro dizia, de facto, um optimista é um pessimista bem informado, ou um pessimista é um otimista bem informado, é o contrário. E o Miguel Torga, acho que nem se esquece a ser otimista, é mesmo um pessimista. E eu identifico-me com ele nesse sentido, pela questão da ligação à terra e pela dureza e pelo enfrentar da vida tal qual ela é, por não dever favores. Acima, a independência de pensamento dele é muito forte. E então ele diz isso e descreve essa sua atitude, e quando não a descreve, depois é subentendida. E então li o Miguel Torga porque a cidade de Coimbra também, de certa maneira, há um fado que se diz Coimbra, mãe e madrasta, e Coimbra pois foi onde ele se formou e foi onde ele tinha o consultório, e achei por bem fazer essa homenagem, que li pedaços do diário, vários diários, e um amigo meu, um guitarrista
acompanhou-me com guitarra de Coimbra e, na verdade, depois era uma coisa que tinha que ser feita e acho que convém ser sempre feita porque ele de Coimbra não tinha boa imagem e então ler Miguel Torga em Coimbra é sempre um ato também de uma certa rebeldia. Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista que nos dices, eu creo que unha chea de pistas a partir das cais explorar, digamos, a literatura portuguesa nas librarías, nas editoras, nos autores en outros ámbitos. Pois muchísimas gracias por todo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.